hoje nós vamos falar sobre mansidão. E quando você ouve a palavra manso, o que é que vem de verdade no seu coração? Na nossa cultura, falar mansidão não é um negócio muito legal, fulano é manso, não é? Percebe como é que a palavra mansidão foi banalizada na cultura popular brasileira? Porque manso para nós é alguém que é, né? É alguém que é mole, é alguém que deixa as coisas passar, releva tudo, não está preocupado com nada. Na nossa cultura, a palavra manso perdeu o seu significado original, daquilo que de fato nós estamos desejando e buscando. O adjetivo aqui, mansidão, no grego, significa gentil, humilde, atencioso, cortês. Significa literalmente o que exerce autocontrole. É aquele que é capaz, mesmo que o outro seja bruto, ele é gentil. Mesmo que o outro seja indiferente, ele é cortês. É ter autocontrole, você não depende do outro para demonstrar a atitude certa na tua vida. Então, a mansidão, ela é complexa porque significa força sob controle. Eu posso ficar nervoso, mas decido ser amigável, mesmo quando o outro quer que eu manifeste a minha força de maneira errada. Está entendendo a mansidão? Eu tenho força, mas eu controlo a minha força. O forte não é aquele que esbraveja, mas é aquele que domina a sua força. E é sobre isso que nós vamos conversar nessa noite. Como é que o Espírito Santo de Deus vai manifestar a mansidão de maneira prática? Porque nós estamos pensando sempre na maneira prática, nessa mansidão se manifestar na tua e na minha vida. E é isso que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Alguns pontos aqui de maneira prática que o Espírito Santo de Deus quer fazer essa obra maravilhosa, complexa, para mim e para você, na tua e na minha história. Um primeiro ensinamento aqui sobre mansidão, se é força sob controle, a mansidão é um autocontrole que vem de Deus sobre a nossa selvageria. Pastor, eu não sou selvagem. Aqui na igreja não, né? Mas na sua casa, na hora que você está nervoso no seu serviço, esses dias saí com um irmão aqui, ele foi me mostrar alguns galpões aí durante a semana, e nós fomos dar uma volta de moto. E na hora que a gente fez o trevo ali, lembra a rotatória que eu sempre falo nos domingos? Ele falou, pastor, essa rotatória nunca foi mais a mesma. Eu sempre passo aqui e eu falo, Deus, me dá paciência. É em lugares assim que a nossa selvageria se manifesta. Aqui no templo, todo mundo tem cara de espiritual. Você olha para a cara do seu irmão, você fala, nossa, está quase transcendendo, não é? Está tão espiritual aqui nessa noite. Mas a selvageria não se manifesta aqui, a selvageria se manifesta na pressão, se manifesta no problema, se manifesta no dia difícil, se manifesta quando está no corre-corre, nas suas preocupações. A realidade é que por causa do pecado no Jardim do Éden, nós não éramos assim. Nós nos tornamos, infelizmente, selvagens e maldosos, porque o pecado fez isso em nós. Que então a nossa natureza pecaminosa foi aflorada e despertada por causa do conhecimento do bem e do mal, e a partir de então a nossa natureza caiu, e ela vive no pecado, e ela foi distorcida e afetada, e desde então nós passamos a agir por instinto. Já viu como que é um animal selvagem? Ele raciocina. O animal selvagem, ele age por instinto. Passou uma presa, ele caça, ele ataca. É instinto. E tem muito ser humano que vive por instinto. Instinto egocêntrico. Deixa alguém pisar no meu pé. Deixa alguém esbarrar em mim. Deixa alguém me cruzar naquela rotatória. Já viu instinto? Buzina, grita. Você sabe quem que você está cortando? Quem? Não sei. Percebe? A gente é tão egocêntrico, instintivo, que parece que o mundo gira em torno de nós. E aí tudo tem que ser feito do nosso jeito, na nossa hora. O instinto do individualismo. Se for para você se dar bem, aí vai dar certo. Agora, se outra pessoa for ganhar, nós entramos num instinto individualista. Olha, lá no Jardim do Éden a gente já vai ver isso. Caim não suportou que Abel ofereceu um sacrifício que foi agradado a Deus. É tão individualista que se o outro ganha, eu mato. Individualismo é isso. Individualismo é olhar para o outro como competitividade e não como irmão. O individualismo é tão grande que o instinto faz ele não pensar, e Deus fala, olha, domina, porque o pecado está à porta aí, meu filho, está dentro do seu coração, se você não dominar, você vai fazer besteira. E ele sai da presença de Deus e faz a besteira. Está vendo o instinto? O instinto é não raciocinar, é não pensar, é agir carnalmente, é agir o que eu sinto. E a palavra mansidão significa literalmente, sabe o que significa? Ser amansado. Uai, pastor, nós precisamos ser amansados? Sim.
Porque o pecado nos tornou selvagens, maldosos. E aí eu poderia enumerar aqui várias situações de maldade que eu e você cometemos. A gente não expõe isso, mas dentro de nós há maldade. E nós precisamos que Deus nos amance. Eu fui pastor no Jardim das Oliveiras, e quando fui pastor no Jardim das Oliveiras, eu tive o privilégio de pastorear uma senhorinha, né, que chamava Dona Vicentina. E o marido dela chamava Seu Tião, né? Ele morava de frente com a Dona Neuza, o pastor Laércio, e sempre que eu passava, ele era um sujeito peão mesmo. E quando eu passava, até pastor ele não sabia falar, ele me chamava de pastorinho. Ô pastorinho! E eu passava na porta da igreja, né? Sua bênção, pastorinho! E eu lembro que eu ia visitar ela, e aí um dia eu fui conhecer a história dele, sentei na sala, fui levar Santa Ceia para ela, falei, e o senhor, seu Tião, o que o senhor fazia? Eu amansava cavalo, pastor. E eu falei, como é que funciona o negócio de amansar cavalo? Falei, bicho é bravo, pastor. Tem que amarrar ele, coloca um pau e a gente fica circulando ali por vários dias. E ele vai andando. Até que um dia a gente já começa a andar junto com ele. A gente começa a colocar a mão na crina dele, a gente vai acompanhando ele. E ele vai aceitando a gente do lado dele. E dali a pouco ele já se acostumou com a presença da gente. A gente começa a montar nele. E a gente começa a ensinar ele para onde ele vai, refrear ele, ensinar ele a virar para um lado, a virar para o outro. Nós precisamos ser amansados pelo Espírito Santo de Deus. A obra da selvageria precisa ser tirada de nós em nome de Jesus. E só quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. De tirar todo instinto maldoso, todo instinto, sabe, de querer revidar, de querer ser maldoso com os outros. E aí nós precisamos ser sinceros. Pastor, mas eu não sou instintivo. Eu vou enumerar alguns aqui, só para não te assustar, tá bom? Você às vezes é instintivo no seu falar. Como eu sou, todos nós somos. A palavra de Deus vai dizer em Provérbios, capítulo 18, versículo 21, que a palavra tem poder para dar vida ou para gerar morte. A palavra destrói os outros. E você já percebeu o que você fala na hora que você está nervoso? E depois que você solta a palavra, normalmente você viu que você falou besteira, e aí você vai para a pessoa e fala assim, eu falei sem? Não, você não falou sem pensar. Porque tudo que sai de dentro de nós, Jesus falou. Toda palavra, não é que a gente profere, ela sai da onde? Do coração. Jesus falou, está lá dentro de você. Não assusta não, esse é você. Essa maldade está aí dentro de você. É isso que Jesus está te alertando. Ei, acorda. A boca fala do teu coração está cheio. Olha para dentro de você. Olha para a maldade que está impregnada aí. Olha para o desejo de falar mal dos outros, de fofocar, de querer ser juiz da vida dos outros, de criticar os outros. De querer agir instintivamente falando mal, denegrindo. Nós começamos o culto falando sobre isso. Que a nossa palavra não seja torpe, que a gente não se acostume a falar palavrão, que a gente não aceite gritaria, que a gente não aceite calúnia, que a gente não aceite uma difamação na nossa boca. Nós não podemos aceitar isso. Paulo está dizendo, vocês são cristãos e não aceitem essa obra carnal na vida de vocês. E tem muito crente que vai dizer que falar palavrão é cultura, não é cultura. É uma coisa terrena, uma obra carnal, não vem de Deus. Nós precisamos nos livrar desse instinto de sair falando o que vem na cabeça. Porque nós precisamos repensar se o que nós estamos falando está agradando a Deus ou não. Porque a Bíblia fala que o nosso falar possa transmitir graça àqueles que ouvem. Está transmitindo graça? Nós somos instintivos, queridos. Não é? Tem gente aí que, se alguém faz alguma coisa para ele, dá uma patada. É ou não é? Fala alguma coisa, vai lá, dá uma patada. Lembra que eu acabei de falar do cavalo do seu Tião? Quem que dá patada? Cavalo. Nós somos animais. Nós não somos, nós não reagimos assim. Nós não podemos sair dando patada. Teve um atrito, não entendeu o que o outro quis dizer? Conversa. Ó, você pode me explicar de novo o que você estava querendo dizer? Não reage assim. Isso é uma coisa carnal. Gente instintivo reage com gritaria, xinga os outros, dá adjetivo para os outros. Nós somos instintivos nas ações. Provérbios 11:2 vai dizer, em vinda soberba sobrevém a desonra. O sujeito que é soberbo, ele age como ele bem entende, sem se preocupar com o outro. E quando você age sem se preocupar com o outro, sabe o que acontece? Você age instintivamente nas suas ações. E você machuca os outros, faz coisas sem pensar. Se me cumprimenta, eu cumprimento. Mas tem gente da igreja lá que passa na rua e não me cumprimenta, pastor, eu também não cumprimento. Instintivo. Se me der um sorriso, eu dou. Se não der, eu viro a cara também. Instintivo. Está entendendo? Eu estou trazendo coisas simples do seu dia a dia. Não, acordou mal-humorado, eu também acordo mal-humorado.
Ei, você não é animal, você pensa, é racional, não seja instintivo, não haja de maneira maldosa. Nós somos às vezes instintivos nas nossas ações. Se fizer mal para mim, eu também faço. Se me criticar, eu revido. Se pensar diferente de mim, eu torço para dar errado para ele. Está vendo? Instintivo é assim. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Nós somos instintivos frente a tentações. Já contei para vocês, quando eu pastoreava o Jardim das Oliveiras, um rapaz começou a frequentar a nossa igreja, ele era um dos traficantes do jardim, e ele foi para uma casa de recuperação, ele voltou, e ele ficou 6 meses limpo. E nesses 6 meses que ele ficou limpo, ele ficou firme na igreja, dali a pouco ele saiu da igreja. E eu lembro que quando ele saiu, me avisaram, pastor, ele está lá na Biqueira. Biqueira é o lugar que vende droga. E aí eu fui lá, eu lembro que eu fui com a Bíblia. Quando eu cheguei, estava em cima de uma laje, estava ele e outros traficantes, e eu chamei ele e falei, desce aqui para a gente conversar. E aí na hora que ele desceu, eu li para ele esse texto que eu vou ler para vocês, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Eu abri a Bíblia, falei, você está sumido, cara. Você conheceu Jesus, você estava firme na igreja, o que está acontecendo com você? Ele falou, pastor, fui numa festa aí, usei cocaína, depois saí fazendo besteira com as mulheres e voltei. Não consigo, é mais forte do que eu. Aí eu falei, você acha que é mais forte que você? Falei, deixa eu abrir a Bíblia para você. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Dei na mão dele, ele sentou comigo no passeio, de frente com a laje. Eu falei, lê esse versículo para mim. E o versículo diz assim, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, e Deus é fiel, e não permitirá que vocês sejam tentados além das suas forças. Eu falei, é mais forte que você, né? É isso que o texto está ensinando. Não, não é. Eu falei, então, não dá desculpa para você não querer honrar Deus no teu caráter. Porque a droga não é mais forte que Deus, a prostituição não é mais forte que Deus, o pecado não é mais forte que Deus, nada é mais forte do que Deus. Nada é mais forte que o sangue do Cordeiro. A maldade que está dentro de você, foi por isso que ele morreu, para tirar essa maldade dentro de você, em nome de Jesus. Você não pode aceitar que a maldade faz parte e ela é mais forte. Não, ela não é mais forte. A tentação não é mais forte. Porque nós estamos em Cristo, nós somos novas criaturas, nós não somos o velho homem. Se ele está tentando se levantar, nós vamos mortificá-lo de novo, porque nós vamos viver para a glória de Deus. Nós precisamos entender isso, porque senão a gente vai ficar dando desculpinha, é mais forte do que eu. Não é mais forte, é desculpa para não querer viver na integralidade o fruto do Espírito. Diante dessa constatação que nós somos selvagens, nós precisamos ser amansados, foi o que eu acabei de falar. E aí o seu Tião me ensinou que no processo lá de ser amansado, ele falou, pastor, tem 3 etapas. E eu falei, qual é? A primeira é deixar que o animal deixe de ser instintivo, pastor. Então, por isso a gente amarra ele ali, para ele começar a conviver com a gente. E ele deixar de ser instintivo, selvagem. A primeira etapa de Deus trabalhar em você e em mim, a mansidão, é justamente isso. Efésios 4, 17 a 20, diz assim, assim eu lhes digo, olha o que Paulo está te orientando e me orientando. No Senhor eu insisto com vocês, não vivam mais como gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos, eles vivem no obscurecimento do entendimento, eles estão separados na vida deles com Deus, por causa da ignorância que eles estão, devido ao endurecimento do coração deles, tendo perdido a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Jesus Cristo. Olha o que Paulo está dizendo, não vivam como eles, vocês são nova criatura, não aceita isso na vida de vocês não. Que o instinto da vida de vocês, em nome de Jesus, que o Espírito Santo venha e amanse vocês. E ele tira esse instinto, sabe? E aí quando eu falar sobre tirar o instinto, eu não estou dizendo que a vontade não vai vir, mas ela vai vir, mas a gente já está sob o controle do Espírito Santo de Deus. Eu sinto, mas não vou fazer. Por quê? Aí eu volto lá na palavra do Senhor, quando o apóstolo Paulo diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Como é que você entristece o Espírito Santo? Quando o Espírito Santo ministra no seu coração e você vai lá dar uma patada. Quando o Espírito Santo vai lá e fala para você, ó, a tua palavra tem poder da vida e da morte, você vai lá e fala uma besteira. Está entendendo? O Espírito Santo está dentro de você, ele te conscientiza da palavra dele, do que ele quer. Você entristece ele quando você reage pelo instinto e não se submete a ele. Para de agir por instinto e comece a se submeter ao Espírito Santo de Deus. Nós precisamos nos encher do Espírito Santo e nos submeter a ele. Segunda etapa nesse processo, eu lembro que o senhor Tião falou para mim, pastor, depois que ele para de agir por instinto, ele começa a ser domesticado. E aí ele falou, eu consigo colocar a mão nele, e ele começa a se tornar dócil e domesticável, porque eu me aproximo dele. A
palavra de Deus vai dizer em Romanos 8, 9 a 11 o seguinte: vós, porém, vocês não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, presta atenção, se alguém não tem o Espírito Santo de Deus habitando dentro de você, você não é dele. Se, porém, Cristo está em você, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vocês o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele vai te vivificar o teu corpo mortal por meio do seu Santo Espírito que habita na tua vida. Olha a promessa de Deus sobre nós. Se você está cheio de Deus, se você tem o Espírito Santo, o mesmo poder que levantou Jesus dentre os mortos, o poder da ressurreição vai te tornar uma nova criatura. E aquele velho homem vai desaparecer, porque o poder do Espírito Santo de Deus vai te tornar uma nova pessoa. É essa obra que nós estamos falando aqui durante todos esses dias. É experimentar o poder de algo novo, de agir de forma que de fato assusta os homens. Poder ter o controle, a força e fazer algo contra o outro, mas eu não faço contra o outro porque antes eu penso em Deus. Como agradá-lo? Precisamos nos encher do Espírito Santo, então, para a gente conseguir viver isso. A terceira etapa, depois o Sr. Tião disse para mim, aí a gente vem e coloca as rédeas. Que depois que ele já perdeu o instinto, ele começou a se tornar domesticado, agora a gente vem e põe a rédea nele. E aí ele disse, quando a gente coloca as rédeas, pastor, aí a gente controla tudo. Aí a gente freia, a gente vira para um lado, vira para o outro, eu não entendo nada. Mas a explicação dele foi tão simples que eu compreendi todo o processo. Nós precisamos ficar debaixo das rédeas de Deus. Agora quem vai dirigir nossa vida não é a gente mais. A rédea está na mão dele. Ele vai guiar a gente, em alguns momentos a gente vai ser precipitado, ele vai puxar o freio e falar, aqui não. Não faça isso. Não haja assim. Eu estou no controle da tua vida, lembra? A palavra de Deus diz em Salmo 119, 44, versículo 45, assim eu observarei de contínuo a tua lei, para todo sempre, e andarei com largueza, pois eu me empenho nos teus preceitos. O salmista está dizendo, Senhor, eu desejo viver a tua palavra e obedecer ela para sempre, eu quero andar nessa largueza, na orientação debaixo da tua palavra. Nós precisamos nos submeter de tal forma que a gente viva debaixo das rédeas de Deus. E eu não sei se você viu, mas andou rolando essa semana aí, já faz um mês mais ou menos, no Reels lá do Instagram, né? O João Otávio que gosta muito do Instagram, no Reels, né, João? Lá no Reels tem um videozinho lá, eu não sei se você viu, tem uma moça, tem um cavalo assim, a moça vem, sem rédea nenhuma, sem corda nenhuma, ela chega e ela faz as atitudes como se estivesse colocando no cavalo uma rédea, já viu? E ela pega e, como se estivesse segurando a corda, depois que ela só fez a ação e o movimento, sem nada, em cima dele, ela pega, como se ela estivesse pegando a corda e sai andando. E o que acontece com o cavalo? Ele sai andando junto com ela. Por que ele fez isso, pastor? Isso se chama rendição. Rendição. O que é rendição? É a ação de se sujeitar ao outro. Não precisa nem dar corda mais. O cavalo se sujeita à moça, ele não precisa da corda. É sujeição, é rejeição, é a rendição. Ele se rendeu literalmente. Queridos, a obra que Deus quer fazer na tua vida é que chegue um momento que a gente só se renda e a gente vá para onde Ele quiser que a gente vá. A gente fala do jeito que Ele quer que a gente fala. A gente age do jeito que Ele quer que a gente age. A rendição é um negócio difícil, é ou não é? A rendição é difícil porque é deixar de fazer o que eu quero para fazer o que Ele quer. E aí, não precisa, entenda uma coisa, é uma obra de livre e espontânea vontade. Deus vai te forçar alguma coisa? Não. Mas se você se render, Deus vai dirigir sua vida. Se você se render, Deus vai dirigir tua casa. Se você se render, Deus vai dirigir teu caráter. Mas é preciso se render. É preciso se colocar diante de Deus. Paulo chega a dizer, eu não sei se você se lembra, em Atos capítulo 19, ele chama os presbíteros da igreja de Éfeso, a carta que eu li hoje, para dizer para os irmãos que ele está mudando de cidade. Ele não vai ficar, ele ficou 3 anos e meio lá pastoreando, e ele diz, irmãos, agora eu estou indo embora para Jerusalém. E quando ele diz que ele está indo embora para Jerusalém, ele usa uma expressão muito forte, ele diz, me sinto acorrentado ao Espírito Santo de Deus. O que ele está dizendo? Eu me rendi tanto que eu não posso ficar onde o Espírito Santo de Deus não quer que eu fique. Eu vou para onde ele pedir para eu ir.
eu faço o que ele pediu para eu fazer, eu prego para quem ele pediu para eu pregar. Lembra uma vez que ele estava muito desejoso de pregar na Ásia, e ele estava viajando, e aí ele chegou num momento, o Espírito Santo falou para ele, não vai para a Ásia não, vai passar a Mesopotâmia, tem um homem lá, eu quero que você vá lá e prega para ele. Espírito Santo, quando você se rende, querido, ele passa a guiar a tua vida. A Bíblia diz que recebemos o Espírito de adoção que clama de dentro de nós, Abba Pai, e aqueles que são filhos de Deus são habitados pelo Espírito Santo de Deus que os guia as suas vidas. Nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós para guiar a gente em tudo que a gente faz. Então entenda, se você ainda está vivendo instintivamente, não significa que você não é habitado pelo Espírito, mas pode significar que você não esteja se rendendo ao Espírito e não se sujeitando ao Espírito Santo de Deus. Segundo, nós precisamos deixar de viver pela reação e passar a viver pela ação. Quando a gente deixa de agir por instinto, quando a gente deixa Deus amansar a gente, tomar as rédeas da nossa vida, sabe o que vai acontecer? Você não vai mais reagir. Você passa a agir. Alguém que toma a rédea, o que ele faz? É para cá, age para esse lado. Age para cá. Se segura, se domina. A gente não reage mais, a gente age. E reação e ação são coisas totalmente distintas, concorda comigo? Há uma lei de Isaac Newton que fala, toda ação há uma reação. É a lei da física. Mas não necessariamente na vida espiritual e na vida relacional ela se cumpre. Porque o outro pode ter uma ação, mas eu escolho qual a minha ação eu vou ter diante dele. Não vou reagir. Porque a reação sempre ela é carnal, mas a ação ela é sobrenatural. Por isso é um fruto do Espírito. E eu não sei você, eu quero agir sobrenaturalmente, vivendo debaixo da vontade de Deus. Reagir é o que todo mundo faz lá fora. Jesus falou, amar quem ama você, fácil. Qualquer gentio faz isso. Agora amar quem te persegue, quem te odeia, orar por eles. Aí sim, querido, você está vivendo o amor de Deus. Está entendendo o que ele está dizendo? É uma ação que é sobrenatural. É uma ação que vem do alto. Tem um filósofo, Epiteto, que ele diz o seguinte, nenhum homem é verdadeiramente livre até que ele se domine. Você não vai ser livre até que você tenha o domínio das suas próprias ações. Porque se você age debaixo do pecado, como eu acabei de falar, reage instintivamente a todo momento, você está amarrado ainda. É por isso que o autor de Hebreus, em capítulo 12, vai dizer, desembaracemo-nos de todo o pecado que nos assedia. Tem muita gente embaraçada, precisa desembaraçar, tirar isso da tua vida, em nome de Jesus, para você ser livre e viver debaixo da orientação do Espírito Santo de Deus. A mansidão, ela é uma atitude, então, em duas etapas. A primeira, acabei de falar para vocês, é deixar de agir por instinto. A segunda etapa é agir ao invés de reagir. E existem 4 momentos que a gente precisa deixar de reagir e passar a agir da maneira certa. Eu vou citar alguns deles aqui, e eu tenho certeza que eu vou gerar uma provocação em você, e tomara que seja uma provocação santa, para durante a semana você continuar pensando. Primeiro, quando alguém estiver servindo, não reaja com exigência, mas haja com compreensão. Vamos fazer um teste? Sai todo mundo daqui, vamos para um shopping. E a gente vai chegar lá num fast food, e o sujeito vai estar com aquela camisetinha lá, em treinamento. Você vai no caixa que está em treinamento ou no outro? Você entra no caixa que está em treinamento, e você quer ficar bravo ainda, porque ele está aprendendo, ele não sabe nem, não é? Ele não é daquela época, né? Quem fez datilografia, não é? Se você fez datilografia, isso mostra sua idade. Eu não sei o que é isso, né? Graças a Deus. Você chega lá, o sujeito não sabe nem abrir o caixa ainda, não sabe o programa. E aí o sujeito está na fila e começa a ficar nervoso, ele é exigente. Começa a reagir de maneira instintiva, nervosa, xingando, mas quem que é o dono aqui? Quem que é o gerente aqui? A Bíblia diz em Filipenses, capítulo 2, do versículo 4 ao versículo 5, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas cuide também dos interesses dos outros. Nós está aprendendo, gente, calma, está aprendendo, podia ser a gente lá. Está entendendo quando a gente se coloca no lugar do outro e cuida dos interesses dos? A verdade é que a gente não cuida dos interesses dos outros, a gente quer cuidar somente dos nossos. E aí a gente passa por cima de todo mundo e age de maneira, sabe, brava, nervosa. Não, quando a gente está cheio do Espírito, a gente pensa no outro. Porque podia ser a gente lá em treinamento. Podia ser a gente num dia de serviço pesado, difícil, 12 horas de serviço do lado de lá. Percebe quando você está cheio de Espírito? Você olha para o outro de outra maneira.
Uma outra situação que você precisa deixar de reagir e passar a agir. Quando alguém desaponta, não reaja como juiz, mas haja com gentileza. Lembra que eu falei lá no início que mansidão é gentileza? Quando alguém falha com você, desaponta você, o que você fala? Normalmente, quando alguém desaponta, aí normalmente a pessoa vem, conta que fez alguma coisa, ou deixou de fazer alguma coisa, aí você fala assim, eu já sabia. É ou não é? É um bando de juízes julgando a vida dos outros, dizendo assim, eu sei que você falha, eu sei que você falha, eu sabia que você ia fazer isso, eu já esperava isso de você. Quando a gente é manso, Gálatas 6, versículo 1, irmão, se alguém for surpreendido em alguma falha, algum pecado, vocês que são espirituais, olha que texto forte, vocês que são cheios do Espírito Santo, são espirituais, vocês vão ajudar essa pessoa com mansidão. Cuide, porém, para que você também não pratique o mesmo erro. Olha que lindo. A Bíblia está dizendo, quando alguém errar, não joga na cara não, seja manso e ajuda a pessoa em nome de Jesus. Ser manso, querido, não é julgar a vida dos outros, ser manso é ajudar a pessoa a sair do pecado e ficar bem em nome de Jesus. É isso que o nosso Senhor Salvador Jesus fez. Ser manso, ao invés de ficar falando, eu sei que você faz isso, eu sabia que você ia fazer isso, é dizer, vamos tentar por essa forma aqui, para você sair disso daí? Eu não quero que aconteça isso mais com você, eu vejo tanto que isso te machuca. A gente não quer julgar os outros, a gente quer ajudar os outros de maneira mansa. Terceiro momento aqui, quando alguém não concordar com você, não reaja com raiva. Quando alguém não concorda com você, como é que você reage? Mas haja com amor. Aqui é difícil, né, gente? Você começa a discutir um negócio ali simples, em casa, seu casamento, coisa simples, do dia a dia. Aí esse sujeito não concorda com você. Como é que você reage? É biquinho, né? É 3 dias, um olhando para o outro, né? Enquanto ele não baixar a guarda, enquanto ela não vier falar comigo, e aí fica agindo de maneira o quê? Infantil, imatura. Você tem 3 alternativas. Quando o outro não concordar com você, você pode ter medo, porque às vezes o outro é muito bravo. Segundo, você pode reagir com raiva. Terceiro, você pode reagir em amor. Agir em amor. Eu posso amar, mesmo o outro estando nervoso, com raiva, pensando diferente de mim. Nós podemos tomar a decisão certa. 2 Timóteo 2, 24 e 25, olha o que a palavra diz de maneira linda, olha que texto fantástico. Ao servo do Senhor não convém brigar. Olha que texto lindo. Não, abra sua Bíblia, que é bom você salvar esse texto, tá bom? Lá na sua casa, na hora que você chegar hoje, você vai ler lá com sua família, tá? Antes de dormir, vocês vão ler esse texto, vão orar nesse texto. 2 Timóteo 2, 24 e 25. Amém? Diz assim, ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente, deve corrigir com o que, irmãos? Com mansidão, os que se lhe opõem, na esperança de que Deus conceda arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. Alguém se opôs a você? Trate essa pessoa com mansidão. Pastor, mas o senhor não sabe como é que é quando a pessoa se opõe a mim lá. É igual em todo lugar. O que depende é se você vai querer ser reativo ou se você vai agir. Você pode agir com amor. Olha, você pensa diferente de mim, mas isso não é motivo para a gente ter problema. Nós estamos discordando, só que entenda uma coisa, eu sempre vou trabalhar isso com os casais. Mateus capítulo 19, versículo 1 diz que Deus criou homem e mulher, nós somos diferentes, pensamos diferente, nossa maneira de raciocinar é diferente. A unidade não significa que não há diversidade. Pode haver diversidade e no meio da diversidade existe unidade. Irmãos, nós somos diversos aqui, não é? Diversos em várias linhas de raciocínio, mas louvado seja Deus que o que nos une é mais forte do que todas as diversidades que podem nos separar. O que nos une é o sangue de Jesus. A nossa unidade, o vínculo do amor que nos une é o amor de Jesus. E quando o amor de Jesus está acima do que eu penso, eu me humilho, eu peço perdão, eu reconcilio, eu busco a paz dentro do meu relacionamento. Porque o que me liga ao outro é o amor.
Quarto, quando alguém corrigi-lo, não reaja com orgulho. Como é que você reage quando alguém te corrige? Vai corrigir alguém dentro de casa para você ver. O negócio é complexo. Não reaja com orgulho, mas reaja com humildade. Quando alguém lhe faz uma sugestão construtiva, como é que você reage? Não, mas você não estava querendo construir, você está destruindo o jeito que eu penso. Calma. Aí a gente também não sabe, às vezes, falar. É preferível mudar o seu modo de pensar e ter sucesso do que fazer do seu próprio jeito e fracassar. Eu vou repetir. É preferível você mudar o seu jeito de pensar e ter sucesso do que continuar sendo orgulhoso e fracassar. E tem gente que é duro, não, é desse jeito, é desse jeito, é desse jeito, está ali, se machucando, se ferindo, porque é orgulhoso. Só que a Bíblia vai dizer em Provérbios 13:18, quem despreza a disciplina cai na pobreza e na vergonha, mas quem acolhe a crítica construtiva recebe um tratamento honroso. Ou seja, alguém está cuidando de você e te ajudando a ser uma pessoa melhor. E alguém que está cheio do Espírito Santo quer se tornar alguém melhor. Alguém que está cheio do Espírito Santo aceita a crítica construtiva. Terceiro e último ponto, é preciso provar continuamente da brandura do Espírito Santo para a gente mudar quem nós somos. Vou repetir, é preciso você, não só essa série, pastor, essa série incomodou muito, mexeu muito, que bom, mas a partir de agora você precisa continuar buscando a brandura do Espírito Santo. Você precisa continuar buscando a intimidade, porque o Espírito Santo ele é brando, ele vai nos ensinar o caráter de Cristo. Como já vimos, nós somos maus, somos instintivos, somos pecaminosos, mas quem vai fazer essa obra em nós é o Espírito Santo de Deus, e a mansidão vai vir para aqueles que são ensináveis. A mansidão vem para quem é ensinável, querido. Tiago 1:21, a Bíblia diz assim, portanto, livrem-se de toda impureza moral e de toda maldade que prevalece, e aceite, olha o que ele diz, aceite humildemente a palavra implantada em vocês, que é poderosa para salvar a vida de vocês. Tiago, irmão de Jesus, olha, deixa o orgulho para lá e aceita a palavra de Deus na sua vida, porque se você aceitar a palavra de Deus, ela é poderosa para salvar você. E louvado seja Deus, que a palavra de Deus redime a gente, ela reorganiza a nossa vida. Será inútil, não é? Calvino declarou isso, olha que frase forte, será inútil ensinar mansidão, a menos que o sujeito seja humilde. Às vezes eu posso ficar falando de mansidão a noite inteira aqui, mas se você é orgulhoso, você vai embora para casa falando, é do meu jeito. Negócio de ser manso aí não é comigo não. Seja ensinável, tenha um coração humilde, aprender a crescer, para viver de acordo com o que Deus tem para você. Humildade envolve processos, sabia disso? Humildade envolve processos. Quais são os processos? Tudo que você está passando na sua vida são processos. Processos que Deus deseja tratar o teu e o meu caráter. Então, ao invés de falar por que isso está acontecendo comigo, você poderia fazer a pergunta, o que o Senhor quer fazer na minha vida? Ao invés de se achar o centro do universo, coloque Deus no centro do universo e viva para Ele. Ao invés de questioná-lo por que isso está acontecendo comigo, como se você fosse melhor que todos os seres humanos que já existiram na história da humanidade, se coloque em submissão, em rendição a Ele, diga, Senhor, eu não sei o porquê isso está acontecendo, mas eu quero saber o que o Senhor quer fazer em mim, e eu quero receber isso do Senhor. Quando a gente muda a perspectiva e se torna humilde, queridos, a gente aprende todo dia, toda hora, qualquer momento, qualquer lugar. Toda hora você sente o Espírito Santo falando com você, toda hora você sente Deus tratando você, toda hora você sente Deus ministrando ao seu coração. A gente precisa se colocar em humildade. Tem gente que quer ter um casamento abençoado, perfeito, mas não quer aprender a viver como Jesus. Já contei para vocês, preguei no encontro de casais, o sujeito viajou a outra cidade, foi na minha cidade, e aí ele chegou lá, falou, pastor, queria tomar um café com o senhor, nós fomos tomar um café juntos, e aí na hora que a gente estava tomando um café, ele falou, queria que o senhor fosse na minha casa, meu casamento é difícil demais, pastor, queria que o senhor fosse lá fazer uma oração, não é? A Deus quebrantar o coração da minha esposa, e o nosso casamento ser restaurado. Ele estava terceirizando para mim, não é? Só que antes de eu ir lá, primeiro eu falei assim, tá bom, eu vou na sua casa, a gente pode fazer oração, mas primeira coisa eu quero saber, você está indo na igreja, filho? Você está lendo a Bíblia? Você está orando? Qual é o seu nível de intimidade com Deus? Ah, pastor, não estou indo, não estou lendo a Bíblia, não estou orando. Falei, filho, então não adianta eu ir lá orar não, viu? Porque quem vai mudar você é a tua intimidade com Deus. Se você nem tem intimidade com Deus, não adianta eu ir lá. Porque se você estiver em comunhão com Deus, Deus vai mudar o homem que você é.
E aí ele começou a contar as coisas que estavam acontecendo de errado. E aí eu falei, não é eu ir lá orar, é você sair daqui e querer mudar. Então é preciso a gente sair daqui querendo ser humilde para dizer, Deus, tem um tanto de coisa na minha vida que está em desajustado ou em desacordo com a tua palavra, mas eu quero ser ensinável. Me ensina, me corrige, me exorta, me repreende, lapida. Se a paciência, né, nós conversamos, é a capacidade de lidar e suportar a hostilidade sem a raiva, a mansidão é a capacidade de suportar as coisas da vida sem agressão. Nós não precisamos agredir, nós não precisamos ser nervosos, nós não precisamos ser, pessoas que revidam. A mansidão se revela quando a gente age de forma como Jesus. É com a suavidade, é controlando a nossa língua, é mantendo a nossa vida calma. Eu quero só te lembrar alguns momentos finais da vida de Jesus. Quando Jesus foi levado na paixão, levado para a cruz do Calvário, ele foi sofrendo diversas acusações que não eram verdade sobre a vida dele, e ele foi sendo espancado, esbofeteado, até chegar ao Calvário, aonde o crucificaram. E ali nos momentos finais de Jesus, eu não sei você, mas quando você lê os evangelhos, é forte demais, aquelas cenas, e ao mesmo tempo, lembrar do profeta Isaías dizendo que o Cordeiro de Deus seria levado ao matadouro, como uma ovelha muda. Ele é levado à cruz, pelo teu e pelo meu pecado. Ele é espancado, a surra que eu e você merecíamos. Ele tem os pregos nas mãos, que eu e você merecíamos. Ele é furado e transpassado, que eu e você merecíamos. E ali na cruz, a primeira frase de Jesus, enquanto todo mundo batia nele, cuspia nele, ele na cruz, pendurado, ele ora e olha para a multidão e diz, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que faz. Jesus está na cruz, e ao invés de estar agindo por instinto, porque ele nunca mereceu estar ali, ele está sendo manso, dizendo, Deus, perdoa eles. No segundo momento, zombaram dele, eu não sei se você se lembra, começam a dizer, você não é o rei? Então desce daí. Que rei é esse que nasceu numa manjedoura? Jesus fica em silêncio. No terceiro momento, o ladrão da cruz, do lado, um começa a zombar dele, mas o outro começa a conversar com ele, diz, o Senhor é o Filho de Deus, na hora que o Senhor entrar no paraíso, lembra de mim. Querido, no momento de pressão da tua vida, você está cuidando dos outros? Como é que você está agindo? No momento de maior dor na sua história, o que você está fazendo? No momento de maior dor de Jesus, ele está na cruz, perdoando pessoas, quieto diante das falsas acusações, e ao mesmo tempo dizendo, filho, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Ele é manso. Ele é manso. E eu fiquei pensando nessa última cena, hoje à tarde, na hora que eu estava lendo, e eu comecei a chorar, imaginando Maria, vendo Jesus levar aquela cruz. E ela acompanhou tudo, até chegar no Calvário. E quando ela chega no Calvário, ela vê o filho dela sendo pendurado naquela cruz. Ela sabe quem o filho dela é. Mas vê o filho dela sendo pendurado, morrendo, e sabendo que nele nunca houve impureza, e que ele estava morrendo por nós. Diz que Maria estava chorando aos pés da cruz, de ver o seu filho sofrer. Estava ela e João, o discípulo amado, e Jesus vira para os dois, depois de conversar com o ladrão da cruz. Jesus diz, mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Ele está na cruz, morrendo, levando o teu e o meu pecado. Ele está preocupado em consolar Maria e consolar João. Ele é manso. Jesus é manso. Quero chamar o louvor à frente. Chamar de Jesus para nós, sabe qual é? Mateus 11, 29. Não sei se você se lembra, mas é um versículo que eu queria que você memorizasse também. Tomem sobre vocês o meu jugo. Deixem eu ensinar vocês, porque eu sou manso e humilde. Tomem sobre vocês o meu jugo, porque eu sou manso e eu sou humilde.
e vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês. Quando a gente se torna humilde e ensinável, a gente encontra descanso para a nossa alma. Quando Jesus fala de jugo, ele estava falando da conduta dos mestres da lei. Jugo é uma canga que vai sobre os bois e que dirigia eles. E ele estava dizendo, não vai no jugo deles não. Tomem sobre vós o meu jugo. Aprendam comigo. Aprendam a viver como eu. De maneira mansa, de maneira humilde. E vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês. Salmo 37, versículo 11 diz, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância da paz. É uma promessa de Deus no Salmo. Uma promessa para o futuro, que aquele que buscar o Espírito e viver em mansidão, ele vai ter a bênção de possuir a terra quando Jesus Cristo voltar. Viver na sua plenitude, na presença dele. Mas é uma promessa para o presente, que ele diz que aqueles que forem mansos vão viver na abundância da paz. Ser manso, sabe o que acontece? Você vai encontrar paz. Paz relacional. Paz até mesmo quando tem oposição. O mundo pode estar caindo em volta, mas você sabe quem você é em Jesus Cristo. Você sabe quem é teu Deus. Você sabe que Ele tem um plano na sua vida. E isso te torna manso, humilde, perdoador, pacificador. Assim, querido, nos revestimos como eleitos de Deus, santos, amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de mansidão, de longanimidade. A exemplo do que fez Paulo, dizendo que nós precisamos buscar a justiça, a piedade e a fé em constância. Nossa força e nossa beleza não está na força do nosso braço, na nossa braveza. Pedro declarou na carta dele, a nossa força deve estar no coração, pois ela não se perde. É a beleza de um espírito calmo e delicado, que tem muito valor para Deus. Quando a gente se torna manso, é isso que agrada a Deus. Nosso chamado é para viver como Jesus. Só tem um jeito de ser manso: querer ser como Jesus, querer viver como Jesus, querer ser cheio do Espírito, querer que Jesus tome controle da tua vida, querer renunciar teus instintos, tua maldade. Pastor, mas é do meu gênio. Então, em nome de Jesus, que teu gênio possa morrer e que o caráter de Cristo possa prevalecer em você. Pastor, é meu temperamento. Que Deus mude o teu temperamento. Pastor, é a dureza do meu coração. Ele prometeu que ia quebrar o teu coração e te dar um coração de carne, sensível, obediente. Quero te convidar a fechar seus olhos, colocar a tua vida diante de Deus e fazer essa oração. Deus, nós estamos na tua presença nessa noite. E a gente primeiro quer pedir perdão, Pai. Pedir perdão porque nós somos falhos. Pedir perdão porque quando a gente olha para o teu filho, a gente se constrange, Deus, diante da tamanha mansidão dele. Perdão, Deus, porque em momentos do cotidiano, coisas tão banais, tão simples, Deus, a gente fica nervoso, agitado, inquieto. Enquanto teu filho era levado naquela cruz, Pai, e ele perdoava a gente, e ele liberava perdão. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, nós clamamos, tira todo o instinto, Pai, maldoso, pecaminoso de nós, ó Pai. Mortifica isso na nossa vida, Pai. Eu clamo ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus, amansa a gente, Pai. Tira todo o nervosismo, tira toda a inquietude, tira toda a braveza, tira todo o temperamento explosivo, estourado. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, tira toda, Deus, maldade dentro do nosso coração, porque nós não queremos, Deus, ficar pronunciando, Deus, coisas ruins, coisas más. Deus, eu clamo ao Senhor, em nome de Jesus. O Senhor tome as rédeas das nossas vidas, ó Pai, e guia-nos pelas veredas da justiça por amor do teu santo nome, Deus. Nós queremos andar, Deus, nos caminhos da retidão, para a glória e louvor do teu santo nome. Nessa noite, Deus, eu clamo ao Senhor, ó Pai, que o Senhor nos dê um coração igual ao do teu filho, um coração manso, um coração perdoador, um coração pacificador, um coração misericordioso,
Senhor, a vida é difícil, Pai, mas se o Teu Filho viveu para glorificar o Teu nome, agora, cheios do Espírito, nós podemos viver em novidade de vida, Pai. E é nessa esperança que nós oramos, que o Senhor Deus tira a dureza do nosso coração e nos dá um coração sensível para, antes de tomar qualquer atitude instintiva ou reativa, decidir mortificar a carne e agir de maneira sobrenatural, ainda que vá contra os nossos sentimentos. Nós queremos nos submeter ao que o Senhor tem para nós. Nós queremos submeter a Tua lei, a Tua palavra, a Tua vontade, porque é melhor, Deus, para nós o Teu querer do que a nossa própria vontade. Assim nós renunciamos, Deus, à nossa vontade, e nós queremos também, Deus, nos entregar ao Senhor, clamando: orienta, guia-nos, lá dentro da nossa casa, quando ninguém vê, Pai, quando o problema vem, nós queremos aprender a agir como Jesus, falar com mansidão, liberar perdão. Quando a vida estiver doendo, a gente quer consolar quem está sofrendo, e não ficar dando desculpa que a gente está nervoso porque a vida está pesada, porque Ele levou sobre si, Deus, todos os nossos pecados, e naquela cruz Ele nos ensinou, Deus, que é possível, Pai, ser manso. E eu clamo, Deus, gera o caráter de Jesus em nós, gera a mente do Teu Filho em nós. Essa é a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus, Deus. Amém, Senhor. Amém. Vamos colocar de pé. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a Ti me achego, ansiando oferecer algo de valor, adorar Teu coração. Mais que uma canção eu Te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és Tu, a essência és Tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, e a essência és Tu, a essência és Tu, Jesus. E de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é Teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu Te darei, pois apenas uma canção
essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Amém. Essa música, ela surgiu de um ministério do louvor na Inglaterra. Eles se tornaram muito famosos e começaram a se tornar orgulhosos. E o pastor da igreja começou a perceber a arrogância, a soberba. Confiavam mais na religiosidade do que em Deus. E o pastor então disse: nós vamos ficar 6 meses louvando a Deus, sem instrumento nenhum. E vocês vão conduzir nosso momento de adoração por 6 meses, sem música. Nós vamos louvar a Deus com oração, com salmos. Nós vamos adorar a Deus de coração. E o Ministério do Louvor sofreu demais, porque estavam apoiados nos instrumentos, na composição. E depois de 6 meses, eles se tornaram humildes, voltaram a se tornar ensináveis. E aí então o pastor disse: agora vocês podem voltar a adorar o Senhor. E eles compuseram então essa música, dizendo: nos perdoa pelo que nós fizemos com a essência. A essência é o Senhor. E na música fala isso, né? Estou voltando à essência. A essência, sabe o que é? Não é a religião, é o teu coração. A essência é um coração rendido a Deus. A essência é um coração entregue a Deus. A essência não é a liturgia, não é a religiosidade. A essência é você vivendo rendido com o teu coração para Deus todo dia, toda hora, em todo lugar. Feche seus olhos, renda o seu coração a Deus. Sai daqui fazendo esse compromisso: Senhor, meu coração é teu. Eu quero sair daqui para honrar o Senhor. A essência és tu, Jesus. A essência é o Senhor. O centro da minha vida é o Senhor. O centro da minha casa é o Senhor. Tudo que eu faço é por causa do Senhor. Eu vivo por causa do Senhor. Meus sonhos são para honrar o Senhor. Deus, a essência da nossa vida é o Senhor. Como nesse canto nós pedimos perdão. Perdoa-nos, ó Pai, pelo que nós fizemos. Porque às vezes a gente começa a se apoiar nas nossas potencialidades. A gente começa a confiar, Deus, no trabalho das nossas mãos. A gente vai se tornando ativistas, pragmáticos. Vive, Deus, para lá e para cá, como se essas coisas fossem importantes, Deus. Elas têm a sua relevância, mas nada é superior, Deus, ao teu Filho Jesus na nossa vida. A viver para o Senhor, por meio do Senhor. Por isso, Deus, nós fazemos desse cântico também uma oração. Nós estamos voltando hoje à essência da adoração, entregando nosso coração ao Senhor e saindo daqui com um compromisso. O nosso coração é teu, dirige a nossa vida. O nosso coração é teu, dirige a nossa casa, dirige a nossa família. O nosso coração é teu, dirige, Deus, o trabalho das nossas mãos nessa semana. O nosso coração é teu, dirige, Deus, os nossos relacionamentos. Dirige, Pai, a vida financeira, a vida emocional. Toma, Deus, o lugar que é teu por direito, que foi conquistado na cruz do Calvário, Pai. Reina sobre as nossas vidas. Dirige a nossa história, Pai. Dirige os nossos dias, para que o Senhor seja glorificado nos céus, ó Pai. Leva-nos, Deus, debaixo da tua graça, debaixo do teu amor. Revista-nos, Senhor, com sentimentos, ó Pai, de misericórdia, Deus, de afeição uns pelos outros, ó Pai, de generosidade, Pai, de simpatia. Nos torna mansos, Deus, e nos ajude a caminhar, ó Pai, com a prática da mansidão em nossos relacionamentos. Nos livra, Deus, da tentação, nos livra do instinto, nos livra da reação, e que teu Espírito Santo conduza, Deus, nossa semana para a honra, glória e louvor do teu santo nome. Guarda os nossos pés, livra eles de desviar para a direita ou para a esquerda. Nós queremos permanecer centrados, Deus, e firmados sobre a tua palavra, sobre a rocha que é o nosso Senhor e Salvador Jesus. E agora nos leva em segurança, Deus. Guarda a nossa entrada e a nossa saída da nossa casa, os nossos afazeres. Guarda as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, aquele que vai viajar, Deus, aquele que vai sair a trabalho. Guarda o teu filho e a tua filha, Pai. Acampa os teus anjos ao redor daqueles que o temem, Senhor. E que a bênção de Deus Pai, o Todo-Poderoso, que a bênção de Jesus Cristo, o Salvador e dono da igreja, e que as intercessões e orientações do Espírito Santo de Deus sejam hoje e para todo sempre sobre cada filho e filha de Deus aqui presentes e espalhados pela face da terra. Que assim seja. Amém e amém.
Deus te abençoe em nome de Jesus. Vai na paz do Senhor. Tenha uma ótima semana. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz nela, da essência